Deixa que eu falo, tudo bem, galera? Sejam todos muito bem-vindos a mais um Futebol Alegria do Grêmio nesta quinta-feira, uma semana em que ela acaba ficando curta, né? Porque tem o jogo no meio de semana como teve ontem, a gente já tá com a cabeça no depois de amanhã, que é o Clássico Grenal lá em Curitiba, então tem muita coisa pra gente falar, mas o Grêmio precisa tomar um choque de realidade de uma vez por todas, né? Vamos parar com esse negócio de fazer de conta que tá tudo bem. Sabe que nós que trabalhamos com futebol, e especialmente nós que somos identificados com o Grêmio, a gente sente de uma maneira diferente do que a imprensa convencional. Se bem que alguns continuam tentando passar um pano. Ontem tinha pergunta sendo feita por Renato Guerra. Eu, sinceramente, eu fiquei com vergonha, cara. Porque será que tem alguém que imagina, não é isso que a minha audiência quer acompanhar? Que bom, continuem assim, tá? Eu quero agradecer a minha audiência que tem dado números maravilhosos. Muito obrigado. O pessoal da Rádio Mortal também está fazendo números incríveis e merecem, porque é justamente quem trabalha, quem se dedica, quem investe e quem diz o que tem que ser dito. Porque o torcedor do Grêmio, ele não é palhaço. O torcedor do Grêmio, ele ama o Renato enquanto ídolo e isso jamais vai mudar. Mas não vai nascer um ser humano que possa chegar perto do que o Renato fez pro Grêmio. Ídolo, pronto. E o Renato já recebeu, inclusive, uma estátua para isso. Agora, o Renato, treinador, ele tem que ser cobrado da mesma forma que era cobrado o Celso Roth, da mesma forma que era cobrado o Roger Machado, da mesma forma que todos os treinadores precisam ser cobrados. O Renato teve a capacidade de ontem na entrevista dizer que tem jogador que tá com saudade dos pets. Os caras estão com saudade dos cachorros em casa. Renato, deixa eu só te dar um toque. Tem gente aqui no Rio Grande do Sul que perdeu a mãe, perdeu o pai, perdeu o filho. E o pet que o teu cachorro, que o teu jogador tá com saudade, teve gente que perdeu também o pet aqui. Tem gente que tá morando em barraca à beira de avenida. Então vamos parar com esse negócio do vitimismo. O que aconteceu aqui no Rio Grande do Sul afetou diretamente os três clubes? Claro que afetou, mas não nessa proporção que vocês estão vendendo. Isso é querer enganar o torcedor. Isso é querer brincar com o torcedor. Não é de hoje que eu falo. A relação do Renato com o torcedor do Grêmio, ela é tóxica. Porque ela tem uma seita de torcedores que acham, alguns têm certeza, que o Renato é maior que o Grêmio. E ele não é. E o presidente Alberto Guerra foi para uma entrevista coletiva ontem que eu também fiquei com vergonha. Eu tô cagando pra relação do Grêmio com a Arena. Porque o presidente Alberto Guerra cansou de alfinetar o presidente Romildo da gestão passada, quando ele dizia, porque a gestão passada não tinha diálogo, agora temos diálogo, ó. Ó o diálogo da Arena e vocês. O torcedor do Grêmio não aguenta mais entrar em campo e pra tudo se tem uma justificativa. Agora é a saudade do pet. Meu Deus, tu imagina se é outro ser humano que não o Renato, que diz que os caras estão com saudade do pet. Tu imagina, coitados dos jogadores, eles amanhecem num hotel 5 estrelas, no outro dia já é outro hotel 5 estrelas. Esses dias teve um café da manhã que não tinha jabuticaba. Tu imagina o sofrimento desses caras. O Reinaldo foi tomar o café da manhã. O Rodrigo Eli foi ver, só tinha um tipo de banana. Justamente o tipo de banana que ele gosta não tem. Mas é surreal, cara. O Grêmio viaja de voo fretado. Agora, essa semana aí, o Fabrício foi fazer uma conexão. Ele e o Eduardo Picão, lá, meu repórter, estavam saindo lá de Vitória, no Espírito Santo, para ir para Fortaleza. Eles se depararam com a delegação do Criciúma jogada no chão lá, porque os caras estavam cansados. Sim. O cara não aguentava mais ficar sentado, se escorou no chão lá. Porque eles estavam voando de voo comercial. O Grêmio é voo charter. Não precisa se preocupar com nada. Então tá muito fácil. O Grêmio tem 8 jogos no campeonato em que o Grêmio tomou 6 derrotas. E os últimos jogos a gente escolhe o que foi pior. Ontem, nós conseguimos perder para um Fortaleza que talvez fosse o melhor momento para se ganhar do Fortaleza. Fortaleza estava quebrado, tinha tomado 5-0. Só que mesmo o Fortaleza quebrado, tu vê que o time do Vojvoda tem miolo. Ele tem cerne, ele é recheado. Os caras estão quebrados, olha os caras tocando a bola lá. O Renato ontem, ele debochou do torcedor do Grêmio. Tu aí do outro lado da tela que torce mais pro Renato do que pro Grêmio, ontem ele te tirou pra trouxa. Ele tirou todo mundo pra trouxa. E todos os gremistas pra trouxa. Só que tu, que torce mais pra ele do que o Grêmio, pra ti foi muito pior. Porque ontem o Renato resolveu deixar muito claro, eu faço o que eu quero no Grêmio.
E aí o Renato escalou o João Pedro Galvão para começar o jogo. Depois que a vaca estava indo pro brejo, de novo um pênalti do Rodrigo Eli. E vai acontecer. Ah, mas ele não teve culpa. Sim, foi a minha mãe que pulou e levantou os braços. Ah, o cara empurrou ele. Tá, mas por que ele levantou os braços? Por muito menos, num lance muito mais infeliz e de muito menos sorte e de menos participação do que ele, o Bressan foi corrido do Rio Grande do Sul. O Rodrigo Eli, a gente já tem que ir pra estatística aí, hein? Eu não sei quantos pênaltis ele já fez, mas que ele já participou seguramente de 4, 5 pênaltis aí nos últimos jogos, participou. Aí o que o Renato fez? Pra voltar pro segundo tempo, quando a vaca já tinha ido pro brejo com um jogador a menos, o que o Renato fez? Tirou o João Pedro Galvão, que era o que todo mundo queria, e botou o que todo mundo queria, o Natan. Então, quer dizer, pra começar com o Natan, que era mais óbvio tu começar com o melhor, pra tentar organizar o time, não dava. Aí depois que tava ruim, aí pra ferrar o guri ele botou. E vocês viram como eles bravejam na beira do campo com o Gustavo e com o Natan, que são os guris? Vocês veem eles bravejar com... Não. O João Pedro Galvão, se vocês não lembram, o Renato virou contra o torcedor um dia no jogo contra o Atlético Paranaense e brigou com o torcedor, porque o torcedor tava vaiando o João Pedro Galvão. A partir da ordem, tá? Vamos parar com esse negócio, o Renato manda. A partir da ordem do Renato, o João Pedro Galvão, pra não ser vaiado, se mudou a algo histórico no Grêmio. Que era o quê? Desde a época do Velho Olímpico. Começava lá o locutor do estádio e anunciava. Fulano de tal, Beltrano, Aí daqui a pouco entrava um que a gente não gostava, a gente vaiava. Que isso é do jogo, é um direito nosso. Não é o Renato que paga o nosso ingresso. Aí sabe o que o Renato fez? Acabou isso aí. Então nos últimos jogos na Arena, não tinha mais a locução da escalação. Olha o quanto isso é... Cara, isso é muito forte. Mas só agora que alguns vão se ligar. Aí, a partir de agora, foto da escalação. Ninguém fala o nome do João Pedro Galvão para o João Pedro Galvão não ser vaiado. Não existe na história do Grêmio, que vai fechar dia 15 de setembro, 121 anos, um jogador que foi tão protegido, sendo tão fraco tecnicamente. Eu acho até que tirar ele do time ajuda ele nesse momento. De repente botar ele num segundo tempo, ele menos sabe, já que quem sabe com o jogo mais arrumado. Mas é que o dono do Grêmio, ele é birrento. E a direção de futebol do Grêmio se reúne para atacar jornalista. Por que não atacaram ninguém ontem? Por que estava todo mundo pianinho ontem? Vocês não têm mais argumentos. Vocês estão rebaixando o Grêmio. Vocês todos. Presidente Alberto Guerra, vice-presidente de futebol Antônio Brum, o estagiário lá que é remunerado, do diretor executivo de futebol, o Luiz Wagner Vivian, o Márcio Pinto Ramos, o CEO do Grêmio. Esqueci de alguém? Acho que não. Acho que são todos esses. E tem mais alguns aí que a gente não lembra, mas é toda a cúpula. Vocês vão rebaixar o Grêmio. Porque o Grêmio não consegue reagir. E aí, o que disse o Renato ontem de novo? Vocês viram? Da última tinha sido assim, não. De novo ele voltou a afirmar. Vai ser assim, o torcedor precisa de paciência. Paciência tu joga no computador, aliás, nem joga mais. Que ninguém usa. Não tem mais paciência. O Grêmio daqui a pouco vai ser ultrapassado por qualquer pé de rato. Aliás, já está sendo. O Grêmio tem 6 pontos ganhos. 6 pontos ganhos de 24 disputados. Então isso é surreal. Torçam pro Grêmio. Atenção, conselheiros. Peguem o crachá de vocês. Parem de mandar o WhatsApp para mim, achando que vocês vão me pilhar. Sabe por quê? Porque muitos de vocês que mandam o WhatsApp para mim me criticavam quando eu criticava o treinador de vocês. Eu cansei de ser chamado de colorado porque eu ousava criticar o Renato. Eu tenho peito. Eu sou galo pra caralho. Vocês podem até não gostar de mim, mas eu falo o que eu penso. Agora é fácil todo mundo largar a mão do Renato. Esse diagnóstico, ele já está acontecendo há muito tempo. O ano passado, nós fomos iludidos porque nós tínhamos um gênio jogando o nosso time. E aí era discurso para todo lado. Então, conselheiros, ajam. Não criem guerra política. Ajam como gremistas. Não tem cobrança dentro do Grêmio. Ontem, de novo, as dondocas dos jogadores passaram batido e ninguém deu entrevista. A grande verdade é que vocês aí do Grêmio cagam pro torcedor. Vocês precisam do torcedor, mas vocês não dão a devida atenção pro torcedor. O Renato brinca, o Renato faz o que ele bem entende no Grêmio. É surreal. E aí eu tenho que ver, e eu não tô falando só de pessoas que eu não conheço, tá?
Eu tô falando de amigos meus. Os caras chegando e deixando bem claro pra mim assim, mas como é que nós vamos tirar o Renato? Não tem um outro... Mas vocês estão brincando, vocês perderam a noção. Mas que seita nojenta é essa do torcedor do Grêmio com o Renato? Porque amar o Renato como ídolo, nós todos amamos. Como treinador, ele precisa ser criticado e cobrado como tal. Nós estamos falando de um cara que ganha 1,5 milhão por mês. E a direção do Grêmio olha o Renato com os olhos brilhando. Ai, sabia que ele é chamado de gênio. E eu acho que como jogador ele foi genial. Sem dúvida nenhuma. E que merda que pra falar do Renato precisa estar sempre separando isso. Porque algumas pessoas não têm a capacidade de entender que o Renato que a gente critica é o Renato treinador. O Grêmio está sendo rebaixado. Essa história de que falta muito tempo ainda, nós já vimos em vários outros momentos. E ela foi terrível. Porque daqui a pouco a gente começa a fazer cálculo de quantos jogos faltam para terminar o campeonato. E todo jogo tem uma desculpa nova. Aí eu tive que ouvir ontem pergunta pro Renato sobre a situação psicológica dos jogadores. Mas como estão os jogadores? Eles estão muito abalados. Eles devem estar tão abalados que quando entrou o dinheiro lá, eu imagino o João Pedro Galvão recebendo 850 mil por mês. E ele pensando assim, porra, mas eu não mereço isso, né? Porque eu não tô fazendo porra nenhuma aqui. Não, presidente, fica tranquilo aí, mês que vem não precisa pagar. Eu tenho certeza que eles fazem. Balela. O Grêmio é um amontoado de playboy. O Grêmio hoje é um amontoado de playboy em todas as áreas. Ninguém sabe o que é sentimento de torcedor do Grêmio, porque a gente nota isso nas entrevistas. As entrevistas são bunda moles, as entrevistas são mortas, as entrevistas são sem graça. Vai pra entrevista, a gente já vira pro lado, se vai vir nada com nada. Não tem força de reação. E nós vamos torcer muito para que a gente possa ganhar o Grenal, porque a gente acredita, ó, no peso dessa camisa aqui, na mística da camisa. Só que a gente já sabe, né? Que se a gente ganhar o Grenal, vai parecer que tá tudo bem. E não tá tudo bem. Mas a gente vai torcer muito para que essa camisa pese muito mais do que a outra no Grenal. Mas é surreal o que estão fazendo com o Grêmio. Mas os jogadores estão com saudade dos pets. Eu adoro os meus cachorros. Mas vocês acham que o fato de eu não ver os meus cachorros por algum tempo vai determinar o dia a dia do meu trabalho? Não pode. Faz uma videochamada lá. Liga lá pra tua mulher, não sei pra quem, pro teu marido, sei lá, pra quem mora contigo. E pede pra te mostrar os cachorros. É brincar com o povo. Renato, eu fico imaginando para as pessoas que estão tendo o Grêmio como uma recuperação de vida. E imagina o cara pensando ontem, porra, o Renato tá dizendo que os jogadores estão com saudade dos cachorros. As pessoas perderam a vida. As pessoas perderam a história de vida. As pessoas perderam casa. As pessoas perderam história. E o Grêmio é algo que conforta grande parte dessas pessoas. Eu canso de receber recado aqui. Ô, Bagé, estamos aqui recuperando, mas a vida segue. E hoje o nosso tricolor vai passar por cima. Vocês não têm noção do que vocês representam. Vocês não têm noção. Vocês não merecem que o torcedor, em algum momento, considere o que vocês estão fazendo. Muito bom dia. Eu queria estar abrindo o programa num clima completamente diferente. Mas, cara, é surreal, meu. É irritante ver o Grêmio jogar. É irritante ver o que o Renato faz. É irritante o que a direção não faz. E é irritante ver eles falarem depois. E dá nojo ver os jogadores entrarem com suas bolsinhas Louis Vuitton de 5 mil euros, algumas, né? E que bom, eu tenho inveja de vocês, que eu queria poder comprar também, não posso. Mas eles passam com as bolsinhas. E o torcedor que deu um jeito aí. Tem pai de família comprando camisa que nem pode comprar. Ah, meu Deus do céu.